Gostaríamos de, neste momento, poder compartilhar a palavra de Deus, uma vez que nós estamos tendo que refilmar a mensagem que foi pregada no acampamento de carnaval, neste ano de 2015, devido a alguns problemas técnicos. Mas eu gostaria de compartilhar o texto da palavra de Deus de 1 Coríntios, capítulo 6, dos versículos de 9 a 20. O apóstolo Paulo então nos diz: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Nós estivemos compartilhando e estamos compartilhando neste acampamento de carnaval sobre o tema Estamos em Obras. E é nessa proposta que nós queremos trazer esse texto para pensar sobre o subtema Reformando a Pureza. Nós estamos em obras reformando a pureza. É interessante que Paulo fala a esta igreja de Corinto, séculos antes do cristianismo surgir, autores gregos e romanos se referiram a Corinto como a cidade da fornicação e da prostituição. Fornicação, entendendo-se como ato sexual que não seja entre os cônjuges. No sentido religioso, é o ato sexual fora do casamento, o que caracteriza como uma relação pecaminosa. E a prostituição, entendida e caracterizada pelo pagamento por sexo. Os gregos, eles criaram uma expressão grega que é korintiazestai. Essa expressão no grego, ela significa viver uma vida coríntia. E os coríntios, eles criaram este termo para descrever com ele a imoralidade da cidade de Corinto. A cidade de Corinto, ela tinha uma dúzia de templos, um deles dedicado à deusa Afrodite, a deusa do amor. Este templo era conhecido na antiguidade pela imoralidade extensa que era praticada nele. Mais ou menos 146 anos antes de Cristo, antes da cidade ser destruída, o templo tinha algo em torno de 1000 prostitutas, que eram chamadas de sacerdotisas cultuais, ou seja, a prostituição era praticada nos templos e no templo ali da deusa Afrodite de Corinto, e tinha então o aval dos sacerdotes e tinha a aprovação de certa forma da sociedade, e era entendida como algo que era colocado e dedicado aos deuses. Corinto era uma cidade portuária, pela qual passavam navegantes, mercadores, soldados. Corinto teria pouca propensão de ter, por causa disto e de outras questões, valores morais elevados. Por isso Paulo então exortou a igreja
de Corinto, a igreja cristã, a que ela pudesse fugir da imoralidade. Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1, Paulo diz: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Paulo se preocupa em orientar a igreja para que a igreja não fosse um referencial de imoralidade, como o era, de fato, o templo da deusa Afrodite. Paulo fala também lá neste capítulo 6 que nós lemos, os versículos de 9 a 11, de 15 a 20, e no capítulo 10, versículo 8, Paulo vai mostrar o alto grau de imoralidade da cidade de Corinto e que por isso os cristãos precisavam bater de frente, precisavam rumar contra, estar na contramão daquela prática licenciosa e imoral da cidade de Corinto. Paulo então escreveu um dos maiores textos sobre a família, sobre o matrimônio. Isto no capítulo 7 de 1 Coríntios, onde ele se preocupa em tratar sobre a família, sobre o casamento, sobre as viúvas, sobre as pessoas que eram virgens, os solteiros. Ele se preocupa em orientar aquela igreja que estava num contexto de imoralidade muito grande. E nesse contexto, então, Paulo tem uma preocupação que diante da imoralidade sexual da cidade de Corinto, Paulo vem trazer orientações e vem trazer princípios de Deus para a nossa vida. Se nós pensarmos hoje como a nossa sociedade tem vivido, como ela tem usado a questão e praticado a sexualidade, se pensarmos na quantidade de pessoas que já no namoro desfrutam então da sexualidade, pensar em casais com a prática de swing, pensar na questão do adultério permissivo, pensar na questão do sexo virtual e de tantas outras formas de imoralidade sexual que vão de encontro ao padrão bíblico, ao padrão ensinado na palavra de Deus. De fato, olhar para o que Paulo nos ensina aqui, olhar para os princípios, é pensar naquilo que o discípulo de Jesus precisa fazer. Nós estamos em reforma e reformando a pureza. Por isso nós precisamos repensar a nossa prática. Quando olhamos para a ação de Paulo, Paulo combate uma ideia que estava se propagando no meio da igreja de Corinto. Neste capítulo 6, versículo 12, Paulo então diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Esta frase, todas as coisas me são lícitas, ou seja, todas as coisas me são permitidas, eu posso fazer, eu tenho a possibilidade, a liberdade para fazer, tornou-se o lema na cidade de Corinto. Não se sabe se esta frase, se esse pensamento, se ele veio dos filósofos gregos ou dos gnósticos, mas a preocupação de Paulo tenha vindo de quem quer que tenha vindo, ou até mesmo de uma interpretação errada, porque alguns poderiam estar interpretando que a liberdade cristã pregada por Paulo levaria então as pessoas a viverem da forma que elas quisessem, por estarem livres então da lei, por meio da graça do Senhor Jesus Cristo. Isso seria de fato, como a igreja de Corinto caminhou pela libertinagem, seria entender errado a liberdade que Cristo nos traz. E Paulo então combate esse pensamento errado da igreja de Corinto ao dizer que, se de um lado eles pensavam todas as coisas me são lícitas, Paulo diz em primeiro lugar, mas nem todas convêm. E quando Paulo fala desta forma, ele está dizendo, nem tudo é proveitoso, nem tudo é útil, não convém a santos, não convém a eleitos de Deus, não convém aos cristãos, aos servos de Deus viverem de qualquer forma, fazerem uso da liberdade para a libertinagem. Eu não posso pensar só em mim. O amor cristão, ele pensa também no próximo. Paulo repete então novamente o lema, na segunda parte do versículo. Todas as coisas, do versículo 12, todas as coisas me são lícitas. Mas então Paulo apresenta um outro argumento. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Paulo está dizendo que neste caso lícitas, neste segundo caso,
é que ele está dizendo que as pessoas estavam dizendo: eu tenho autoridade, eu tenho domínio sobre aquilo que eu estou fazendo. E Paulo então contrasta e diz: olha, você pode até dizer que você tem o domínio sobre as coisas, então não se deixe dominar por nada, é o que Paulo diz, mas eu não me deixarei dominar por nada. Quando nós cedemos ao pecado, o pecado é quem nos domina. E nós que pensávamos que iríamos dominar uma prática errada, terminamos sendo dominados pelo pecado e por esta prática errada. Isso está lá em Gênesis capítulo 4, versículo 7, quando Deus fala a Caim: o pecado está à tua porta, o desejo pecaminoso, a ti, pois, cumpre dominá-lo, resistir a esse desejo. Deus nos deu apetites naturais que devem ser satisfeitos moderadamente, através da liberdade cristã. E a liberdade cristã, ela vai, até certo ponto, limitar essa nossa liberdade através de leis naturais e morais. Por exemplo, beber vinho, nós temos a liberdade de fazer, mas nós devemos fazê-lo de forma moderada, e a Bíblia nos orienta sobre isso. A sexualidade, diz a Bíblia, ensina a Bíblia, que ela deve ser vivida no casamento. São formas de Deus orientar o seu povo, orientar aqueles que são seus e como a humanidade, as pessoas devem viver. Os apetites naturais, eles foram corrompidos pelo pecado. É preciso que lembremos isto. Daí os desejos errados, daí as compulsões. E nós precisamos tomar muito cuidado. Da mesma forma como a igreja de Corinto precisava tomar cuidado com a sociedade, com as ideias que estavam permeando a igreja através dos seus membros que viviam no meio da sociedade coríntia, nós precisamos também pensar na nossa realidade. Nós precisamos tomar cuidado com as ideias de hoje. Quantas vezes a sexualidade está vista e colocada sobre o prisma, sobre a desculpa: se eles se amam, tudo bem, está tudo resolvido desde que haja amor entre eles. Ou outros então dizem: mas eles não já vão se casar, então não tem problema que eles tenham uma prática sexual. Outros então até dizem: olha, mas eles são irmãos em Cristo. Se eles são irmãos em Cristo, se há o amor de Cristo entre eles, não há problema que eles possam ter esta prática. Não, nós precisamos entender quais são os princípios. Por que a palavra de Deus se opõe a essa sexualidade fora do casamento? E precisamos entender que a sexualidade no casamento, ela precisa se resguardar de alguns cuidados, de alguns princípios, para que nós não sejamos estragados pela sociedade. Quais são esses princípios? Eu gostaria de apresentar alguns deles nesta palavra. O primeiro princípio está no versículo 13. Paulo nos diz lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13, Paulo diz: os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. E então Paulo termina o versículo 13 dizendo: porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. O primeiro princípio que Paulo está nos ensinando aqui é que o corpo não é para a imoralidade, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. O consumo de alimentos não é uma questão de moralidade, mas o mandamento para fugir da fornicação, ou seja, do sexo fora do casamento, do sexo praticado, que não seja entre um casal, entre os cônjuges, e também o mandamento para fugir do adultério. Estes dois, sim, têm tudo a ver com a questão da moralidade. Paulo quer reafirmar aqui que Deus criou o corpo humano não para a imoralidade, mas para a glória dele. Deus criou o corpo humano e um para o outro como casal para a satisfação, e criou a sexualidade e os corpos para que seja como o clímax de uma boa relação. É só você olhar o livro de Cantares, você vai ver a relação de um homem e de uma mulher ali sobre os quais está a bênção do Senhor. Então pensar que o corpo não é para a imoralidade, mas para uma união correta, concreta, dentro da vontade de Deus ali
como casal, ou seja, a sexualidade vivenciada no casamento. Diferentemente do sexo ilícito, da fornicação, do sexo sem ali haver, sem estarem casados, unidos, conforme a palavra de Deus nos orienta, de forma contrária, exatamente contrária a essa prática que nós vemos hoje, como está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, os versículos de 1 a 8. Então, guarde esse princípio. O corpo não é para a imoralidade. Mas há um segundo princípio cristão ensinado aqui por Paulo. Um segundo princípio bíblico, divino, para a questão da sexualidade. Não apenas que o corpo não é para a imoralidade, mas Paulo vai nos ensinar no versículo 15, que nós, ou seja, os nossos corpos, nós somos membros de Cristo. Veja como Paulo nos diz no versículo 15: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Paulo diz absolutamente não. Paulo está nos ensinando que nós fomos feitos para a glória de Deus. Que nós, ou seja, os nossos corpos, nós somos membros do corpo de Cristo, da igreja de Jesus. Nós fazemos parte de Cristo. E Paulo então questiona: nós vamos usar os membros de Cristo para a imoralidade? E quando ele fala de imoralidade, a prostituta, o termo vem do termo grego pornê, de porneia, que é o mesmo termo para os versículos 13 e 19, onde Paulo vai falar de fornicação, da imoralidade sexual. Pornô deriva exatamente de porneia, do grego. Naquela época e naquela sociedade, a fornicação e a prostituição eram toleráveis, eram aceitas. Há um discurso feito por Demóstenes, citado por Ateneu, escritor do segundo século depois de Cristo, que então ele cita, Ateneu cita Demóstenes, quando Demóstenes chegou a dizer: nós temos amantes para o prazer, concubinas para a concubinagem diária, mas esposas nós temos para produzirem filhos legitimamente e ter uma guardiã de confiança de nossa propriedade doméstica. Está posto aí como a sociedade grega ela via. A esposa era para gerar filhos legítimos, a esposa era para cuidar do patrimônio, mas é deixado muito claro por Demóstenes que as amantes eram para o prazer. Paulo mesmo responde a essa prática. Se nós podemos usar os nossos corpos para a prática da imoralidade sexual, Paulo diz absolutamente não. Outras traduções dizem impossível, fora de questão, nunca, jamais. O espírito de Cristo e o espírito do prostíbulo se excluem mutuamente. Um escritor chamado Hostes Cerebares, ele afirma isto: o espírito de Cristo e o espírito do prostíbulo se excluem mutuamente. Não é só um pecado sexual, é um pecado social, é um pecado material e é um pecado também espiritual. Pergunte a si mesmo se você cresce mais e mais espiritualmente, quanto mais e mais você peca sexualmente. Não, absolutamente não. Quanto mais nós somos levados ao pecado, que dirá outros pecados, que dirá então o pecado na área sexual, nós caímos espiritualmente. Um grande exemplo disso, e você pode olhar no Antigo Testamento, é a queda do rei Salomão. Como ele vai caindo de amante em amante, tudo aquilo que a palavra de Deus já havia condenado e alertado ele. O coração dele foi se desviando do Senhor, muito embora tivesse tanta sabedoria recebida de Deus. Ele não seguiu o conselho de Deus para os reis de Israel, que os reis não multiplicassem as mulheres para não cair no pecado da idolatria, e que foi exatamente onde ele caiu. Quanto mais pecamos na área sexual, mais nos enfraquecemos espiritualmente. Não é só uma questão de moral, é uma questão física também, é uma questão social e é uma questão profundamente
espiritual. Paulo alerta-nos sobre isso ao dizer no versículo 16: ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Paulo está enfatizando aqui, irmãos, que a união errada, ele está enfatizando que esta união errada, quando ele usa esse termo unir-se, quando ele diz: ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela. Ao usar esta ação de unir-se, Paulo está trazendo a lembrança do texto do Éden. Ele está usando o mesmo termo que foi usado lá no texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, quando Deus diz: portanto deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Literalmente, unir-se aí é estar colado. E Paulo então questiona: os membros de Cristo, os cristãos, vão se unir a uma prostituta? Vão estar colados a uma prostituta? Não, Paulo não consegue conceber isso. Nós não fomos feitos para isso. A nossa união, diz Paulo no versículo 17, a nossa união é com o Senhor. Quando ele nos diz: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. E é interessante que nós vejamos aqui o contraste de um relacionamento imoral, ou seja, onde a sexualidade é praticada de forma errada e contrária aos princípios do que a palavra de Deus nos fala, de um relacionamento com Cristo. O relacionamento imoral, ele é momentâneo. O relacionamento com Cristo, ele é permanente. O relacionamento imoral não envolve amor. O relacionamento com Cristo é um relacionamento amoroso. O relacionamento imoral, ele é irresponsável. Quantos filhos que estão aí produzindo frutos da falta de compromisso, de respeito à palavra de Deus, de respeito ao próximo. O relacionamento imoral é irresponsável. O relacionamento com Cristo não, é confiante. O relacionamento imoral, ele é mutuamente destrutivo. Ele destrói aos dois que estão se envolvendo. O relacionamento com Cristo é edificante. O relacionamento imoral, ele é egocêntrico. Ele pensa no prazer próprio, pessoal, a qualquer custo. O relacionamento com Cristo não, é altruísta. O relacionamento imoral é vergonhoso. O relacionamento com Cristo é virtuoso. O relacionamento imoral, ele traz o fracasso na relação. O relacionamento com Cristo, ele traz a felicidade na família. O relacionamento imoral, ele serve tão puramente ao físico e ao sexo. O relacionamento com Cristo, ele serve a Deus e ele serve ao próximo para abençoar aquele com quem nos relacionamos. O relacionamento imoral é vulgar. O relacionamento com Cristo é decente. É por causa de tudo isto que Paulo vai dizer no versículo 18, ele vai dizer: fugir da impureza. Fugir da impureza. Paulo está dizendo: os nossos corpos não foram feitos para isso. Nós somos membros de Cristo. Nós não podemos nos unir aí à prostituição. Mas é interessante que Paulo não apresenta apenas esses dois princípios. Paulo não diz apenas que o corpo não é para a imoralidade, como nós já vimos. Paulo não diz apenas que nós somos membros de Cristo. Mas Paulo vai nos apresentar um terceiro princípio. O terceiro princípio de Paulo é: imoralidade é pecar contra o próprio corpo. Paulo vai nos dizer e nos ensinar isso, este princípio. Não viva na prática da imoralidade, porque a imoralidade é pecar contra o próprio corpo. Quando Paulo, no versículo 18, ele começa dizendo fugir da impureza, ele vai então dizer: qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Paulo vai estar lembrando que, primeiro, nós precisamos fugir da imoralidade, sim. Até nós temos o grande exemplo de como José, filho de Jacó, que estava servindo a Potifar, como ele resistiu à mulher e às ações
as tentativas daquela mulher de manter um relacionamento errado com José. E o seu coração foi fiel a Deus. O seu coração foi fiel ao seu patrão. José resiste e sofre. Sofre para não ter um prazer de modo errado e contrariar o coração de Deus e o coração do seu patrão. Mas, e essa luta de fugir da imoralidade, ela precisa ser constante. Mas por quê? Porque a imoralidade é um pecado não só contra Deus, mas é um pecado contra o nosso próprio corpo. A ideia que Paulo está aqui trazendo é que quanto mais danoso é o pecado, quanto maior e mais forte e mais danoso é o pecado da imoralidade. Isso porque a imoralidade sexual ela envolve intensamente corpo e alma. O pecado da imoralidade ela envolve intimamente como nenhum outro pecado. Drogas, por exemplo, álcool, são substâncias fora do corpo. É algo que vem de fora e pode nos tentar e pode nos destruir com certeza. Mas o sexo não. Paulo está chamando a atenção quando ele fala isto no versículo 18. Quando Paulo diz qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Se você come demais, você peca pela glutonaria, mas a comida é fora do corpo. Tudo bem que você usa a boca, você usa o corpo, mas a tentação, como quer dizer por Paulo, a tentação está fora. Mas quando você usa o seu corpo para a prática da imoralidade sexual, Paulo está alertando, está dizendo, é o seu corpo. Você usa o seu próprio corpo ali como instrumento da tentação. No alimento, o instrumento da tentação está fora. Mas na imoralidade, não. É o corpo. Parte da mente, do coração, envolve as emoções, envolve intensamente todo aquele ser que Deus criou, que Deus redimiu, por quem Cristo morreu e por quem Ele opera para nos santificar. José foi um exemplo disso. Se nós olharmos o que está lá em Gênesis capítulo 39, no versículo 9, a palavra de Deus registra o exemplo deste grande servo de Deus. Gênesis 39, versículo 9, a palavra de Deus nos diz, quando José fala, e José diz, ele não é maior do que eu nesta casa, se referindo a Potifar, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? José tem a consciência, José do Egito tem a consciência, quando ainda não era o segundo homem, quando ainda não tinha tanta importância, quando estava como escravo mordomo na casa de Potifar, ele tem a consciência de que o seu senhor Potifar lhe confiou todas as coisas, mas aquele senhor, aquele homem, aquele Potifar não havia dado a permissão para que ele, José, tocasse na esposa dele. E José entende que isso não é um pecado só contra Potifar. José entende que usar o corpo para satisfazer os seus desejos sexuais e dela, ainda que ele tivesse alguma atração, mas ele entende que isso seria um pecado contra o próprio Deus. São motivos que nós temos para fugir da imoralidade. Quando Paulo, então, questiona no versículo 19, ele diz, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Quando Paulo começa e diz, acaso não sabeis, essa expressão que Paulo usa, essa expressão retórica, é um sinal de que Paulo havia ensinado isso à igreja anteriormente, que ele já havia falado que a igreja não deveria viver nesta imoralidade. Possivelmente quando a igreja começou, ensinando como a igreja deveria viver. Então ele está lembrando, ou vocês não sabem como que há dizer, ou vocês não lembram aquilo que foi ensinado. Era preciso resgatar este ensino.
Mas há ainda um quarto motivo, um quarto princípio, cristão, bíblico, divino, pelo qual nós precisamos resistir à imoralidade. Não apenas porque o corpo não é para a imoralidade, não apenas porque nós somos membros do corpo de Cristo, não apenas porque a imoralidade é pecar contra o próprio corpo, mas nós devemos fugir da imoralidade, nós devemos reformar a pureza do nosso coração, diz Paulo, porque nós somos templos do Espírito Santo. Versículo 19 que nós lemos, ele diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Paulo está lembrando, dizendo: olha, Cristo morreu, nós cremos nele, fomos batizados, fomos selados, fomos habitados pelo Espírito Santo, precisamos buscar uma vida cheia do Espírito, e Paulo vai nos lembrar e vai dizer: nós somos habitação, nós somos santuário do Espírito Santo. É isso que Paulo vai ensinar a essa igreja, marcada por tantos pecados, mas mesmo assim Paulo vai dizer: olha, nós somos santuário, o Espírito de Deus habita em nós, nós não somos de nós mesmos. E é interessante porque quando Paulo usa esse termo, de que nós somos templo, como está aqui, santuário, como está no texto, nesse versículo 19, a nossa tradução, ele usa um termo grego que é naos. Esse era o termo que era usado para o prédio, o santuário, com o lugar santo e o lugar santíssimo. E tudo isso retratava, simbolizava a presença de Deus. Paulo não usou um outro termo que era usado para o templo, que era hieron, que era a área geral do templo, de modo geral. Não, ele foi muito específico. Ele usou naos para lembrar o lugar santo, onde as pessoas estavam ali adorando, os judeus estavam adorando a Deus, e o lugar santíssimo, o santíssimo lugar, o santo dos santos, onde só o sacerdote poderia entrar. Ele estava dizendo: nós somos essa habitação santíssima de Deus. Nós não podemos nos unir e termos práticas imorais. Irineu, um grande pai da igreja e apologista, no segundo século depois de Cristo, Irineu chamava os cristãos de templos de Deus. Irineu chamava também os cristãos de pedras para o templo do Pai. Pedras para o templo do Pai. É por isso que Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 5, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, versículo 4 e 5, Pedro, apóstolo de Cristo, ele vai dizer: chegando-vos para ele, falando sobre Jesus, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, outra tradução diz, como pedras vivas, vós sois edificados casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer-lhes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pedro está nos lembrando que nós somos edificados sobre a rocha, sobre Jesus, que é a pedra principal, e que, como ele vive, nós somos pedras vivas, edificados sobre a pedra principal, sobre a pedra angular, que é o Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo habita em você, como a palavra de Deus nos ensina, e que, portanto, aquele louvor de Armando Filho, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Você tem valor não em si mesmo, mas por causa daquele que habita nas nossas vidas, por causa do Espírito de Deus. Por isso, não entristeça o Espírito Santo. Não apague o Espírito Santo na sua vida, através da prática da imoralidade. Mas há um quinto e último princípio que eu gostaria de compartilhar. Nós devemos fugir da imoralidade. Nós devemos reformar a pureza na igreja a partir dos nossos corações. Nós estamos em obras e precisamos reformar a pureza. Nós precisamos fazer tudo isso
pelos princípios que nós já vimos. O corpo não é para a imoralidade. Princípio 1. Princípio 2. Nós somos membros do corpo de Cristo. Princípio 3. A imoralidade é pecar contra o próprio corpo. O princípio 4. Nós somos templos, habitação do Espírito Santo. O princípio 5 e último princípio que gostaria de compartilhar é que nós já não somos nossos, nós fomos comprados. A palavra de Deus nos diz aqui, então, voltando a 1 Coríntios, capítulo 6, Paulo, no versículo 19, só para a gente ver a força do que Paulo diz, quando ele questiona: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Paulo está primeiro lembrando, ele está lembrando e questionando o próprio coração dos coríntios, para que eles refletissem. Paulo está dizendo: olha, vocês não estão lembrando de que vocês já não pertencem mais a vocês mesmos, que vocês são habitados pelo Espírito de Deus. Mas por que nós não somos de nós mesmos? Paulo vai dizer no versículo 20: porque fostes comprados por preço. Paulo vai nos dar então uma bela e última razão aqui neste capítulo 6 de 1 Coríntios, para que nós possamos fugir da imoralidade, para que nós possamos reformar a pureza no nosso coração. E o motivo que Paulo nos coloca aqui é que nós já não nos pertencemos, porque nós fomos comprados na cruz do Calvário, no sacrifício de Jesus por nós. E quando Paulo diz que nós fomos comprados, nós não somos nossos. Quando ele diz: porque fostes comprados por preço, o termo que Paulo usa aqui para comprados era um termo de quem era vendido no mercado como escravo. Paulo está trazendo a memória dos coríntios, porque eles tinham isso. Nos mercados públicos de Corinto e de outras cidades, escravos eram vendidos. E Paulo então estava dizendo: olha, você não pertence mais a você. Não lembra você que você estava no mercado e que Jesus morreu por você, ele se entregou por você, ele pagou um preço na cruz para comprar você. Ele foi lá e tirou você que era escravo, desvalorizado, ele pagou um alto preço por você. Paulo vai lembrar isso, para dizer que nós precisamos fugir da imoralidade, para dizer que nós precisamos reformar a pureza, para dizer que por todos esses motivos e princípios nós não podemos viver mais na prática da imoralidade. É por isso que Paulo termina com uma exortação positiva, com um encorajamento para a igreja de Corinto. Ele vai terminar este capítulo 6 dizendo: agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Paulo vai dizer: olha, você foi comprado, então agora você precisa viver para este Deus, você precisa viver para a glória deste Deus, para que as pessoas possam ver o que esse Deus pode fazer na vida de uma pessoa. E é profundamente maravilhoso nós pensarmos que o capítulo 7, quando Paulo vai falar sobre a família, sobre os casados, sobre aqueles que até foram abandonados pelos seus cônjuges, Paulo vai falar sobre aqueles que estão solteiros, sobre aqueles que são virgens, sobre os viúvos. Paulo vai falar sobre a família de modo geral. O tratado que Paulo escreve no capítulo 7 de 1 Coríntios sobre a família vem exatamente depois deste capítulo 6, onde Paulo fala sobre toda a imoralidade da cidade de Corinto. Como que Paulo estava dizendo, como que para a cidade de Corinto: olha, existe uma igreja aí, existe um povo chamado pelo nome de Deus, e esse povo vai ensinar como é que nós devemos viver de forma a glorificar o Deus que nos criou e podemos desfrutar da sexualidade de um modo sadio. Eu quero terminar desafiando você a repensar a sua prática, a sua vida. Eu não sei como você está, mas Deus sabe. Deus conhece o seu coração. Quem sabe quando você ouvir essa mensagem, você questionasse o que é que você precisa deixar de lado, o que é que você precisa deixar para trás, o que é que não deve mais fazer parte
da sua vida por todos esses princípios que você pode aprender na palavra de Deus. De que o corpo não é para a imoralidade, de que nós somos membros do corpo de Cristo, de que a imoralidade é pecar contra o próprio corpo, de que nós somos templos do Espírito Santo e de que nós não somos mais nossos, mas nós fomos comprados pelo Senhor Jesus para glorificarmos a Deus através das nossas vidas. Quero convidar você a entregar a sua vida a Jesus. Se você já fez isso, quem sabe, se você está vivendo no meio de alguma prática imoral, você parar com isso, você glorificar a Deus através do seu corpo, ainda que você tenha que pagar um alto preço, como José pagou, mas é preferível isso do que desagradar o coração de Deus. Compare as duas ações. De um lado, o exemplo de José, que chegou a sofrer tanto, a sofrer injustamente por algo que ele não fez, a ser acusado de algo que ele não fez, mas Deus o exaltou. Compare este exemplo ao exemplo de Davi, que Deus abençoou tanto, que Davi não valorizou o que Deus fez, mas Davi pecou pelo adultério contra Batseba. Davi trouxe muito sofrimento ao coração de sua família e ao seu próprio coração. Escreve um salmo belíssimo, o Salmo 51, sobre o perdão, quando o profeta veio ter com ele e veio trazer a palavra de Deus para ele, para que ele pudesse reconhecer o seu pecado, se arrepender e buscar a Deus, e ele mesmo pudesse dizer: eu pequei. Ele estava reconhecendo, mas Deus não tirou muitas das consequências que vieram sobre a vida, sobre o trabalho, sobre a família, sobre o reino de Israel, através do pecado de Davi. Faça a opção de fazer a vontade de Deus. Repito, ainda que você sofra, ainda que você seja escorraçado, ainda que você não seja compreendido, ainda que você possa servir de gozação das pessoas, mas decida fazer a vontade de Deus. Decida não viver na prática da imoralidade. E se você já teve alguma prática errada, coloque seu coração diante de Deus. Peça perdão pelo que você fez. E possa clamar a Deus por poder para que você possa fazer aquilo que é a vontade de Deus. Você possa ser usado por Deus e permitir que o Espírito de Deus possa reformar a pureza no seu coração, nos nossos corações. Lembrando aquilo que Paulo falou lá em 1 Coríntios 10, 31. Paulo disse: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e justo e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Muito pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Se você errou, peça perdão pelo pecado, tome a decisão de mudar e possa lembrar que Deus vai dar sempre o livramento para que você possa continuar progredindo e crescendo no alvo de que, se estamos em obras, nós precisamos reformar a pureza no nosso coração. Que Deus, pois assim, nos abençoe e abençoe a sua vida e família. Deus nos abençoe.